Seja bem-vindo ao podcast Plano de Saúde e Taus. Eu sou Marcelo Santos e vou conduzir a nossa conversa de hoje sobre a Resolução Normativa 561, que trata sobre o cancelamento de contratos individual familiar ou exclusões para os planos coletivos. Interessante, porque quem trabalha principalmente na área comercial precisa sincronizar entradas e saídas. Gostou do tema? Fica aqui com a gente que a gente vai dar uma mergulhada nessa resolução. Então, essa é uma resolução que determina todas as regras para que o beneficiário possa sair do contrato que ele está, seja no cancelamento, que é o caso individual familiar, ou somente a exclusão, a movimentação dentre as outras formas de planos coletivos. E aí a resolução normativa traz isso detalhada. Alguns aspectos são individuais para cada um dos tipos das modalidades e alguns são fatores conjuntos. Nós vamos olhar a resolução e explorar cada um destes temas. Então, essa é a resolução normativa então 561, editada de 15 de dezembro de 2022, ela substitui uma anterior, se eu não me engano era 412, e ela dispõe sobre solicitação de cancelamento do contrato do plano de saúde individual familiar e de exclusão de beneficiários no contrato coletivo empresarial ou por adesão. Então aqui ela já faz a diferenciação. Como o individual familiar a pessoa está num contrato, esta família contratou, ela vai fazer o cancelamento, se for para sair a família toda. Enquanto nos demais, que são modalidades coletivas, como tem um CNPJ, que é contratante desse plano, vai fazer a exclusão. Então essa resolução normativa trata disso, olhar para as pessoas, como as pessoas saem desses contratos existentes. Então o artigo 1º ele já traz a mesma questão que estava lá na parte superior. Para efeito desta resolução, considera-se 1. Beneficiário, pessoa física vinculada à operadora por meio do contrato de plano individual familiar ou coletivo empresarial ou coletivo por adesão. Então a gente está falando, essa resolução fala da pessoa, e aqui ele já traz a pessoa, obviamente, com o termo beneficiário, que é o termo do setor. Cancelamento do contrato, rescisão do contrato individual familiar a pedido do beneficiário titular e exclusão de beneficiário de contrato coletivo empresarial ou por adesão. Exclusão do beneficiário titular ou dependente a pedido do titular de contrato coletivo empresarial ou por adesão que continua vigente. Então, no primeiro, que é o individual familiar, cancela-se o contrato e saem todas as pessoas. Aqui movimenta as pessoas, faz a exclusão delas, mas o contrato continua ativo. Artigo 3º. A regulamentação de que trata o artigo 1º dessa resolução se aplica apenas aos contratos que foram celebrados após 1º de janeiro de 99 ou foram adaptados. Então isso aqui é interessante porque nós temos algumas resoluções normativas que retroagem parcialmente para planos não regulamentados, tem algumas que não retroagem. Este é um caso bem clássico, não retroagem. Embora grande parte das operadoras aplique a mesma regra, porque não faz sentido ter duas regras diferentes, porque vai ter que ter dois processos diferentes, então geralmente elas igualam. Capítulo 2, das disposições gerais. Então aqui a seção 1, ela é específica da solicitação e cancelamento do contrato de plano de saúde individual familiar, e traz a seção 1, das formas de solicitação de cancelamento do contrato individual familiar. Artigo 4º. O cancelamento do contrato de plano de saúde individual familiar poderá ser solicitado pelo titular das seguintes formas: 1. Presencial, na sede da operadora, em seus escritórios regionais ou nos locais por ela indicados. Vai que ela tem um posto avançado que fica dentro de um prestador de saúde. Opa, aquele é um local em que faz movimentação, inclusão, exclusão, troca de plano, lá é um local que poderá acolher esse pedido. 2. Por meio de atendimento telefônico disponibilizado pela operadora ou por meio da página da operadora na internet. As operadoras deverão disponibilizar os meios previstos nesse artigo para a escolha do beneficiário. Então, pelo menos estas 3 formas precisará
estar disponível para o beneficiário e ele escolhe o que melhor se adapta à sua rotina. As formas de solicitação previstas nos incisos 1 e 2 desse artigo deverão ser disponibilizados pelas operadoras nos termos e tal como determina pelos artigos 6º e 7º da Resolução Normativa 395, aqui ele fala 395 ou ou norma que venha a sucedê-la. Então aqui já foi substituída pela 623, nós temos um vídeo, já vou deixar o link aqui também, para que você entenda como funciona esta resolução, que fala sobre acolhimento das demandas do beneficiário. Parágrafo 3º. Para as solicitações a serem realizadas na forma prevista no inciso 3 desse artigo, a operadora deverá disponibilizar o acesso ao portal de informações do beneficiário da saúde suplementar, PIN-SS, em seu portal corporativo, nos termos previstos na Resolução Normativa 509/2022. Eu já anotei a 509 para que possa dar uma estudada nela. Eu não a conheço muito bem, mas já apareceu em duas ou três normativas apontando para essa resolução normativa. Então depois vou dar uma olhada nela e com certeza vou trazer aqui um vídeo específico sobre ela. Artigo 5º. No ato da solicitação de cancelamento do contrato de plano de saúde individual familiar, a operadora prestará ao solicitante todas as informações previstas no artigo 5º dessa resolução normativa. Então, o artigo 5º, vocês vão ver que ele se repete em todas as formas, quando tiver no coletivo por adesão à exclusão, no coletivo empresarial também, ele menciona o artigo 15º, que nada mais é um conjunto de informações que a operadora deverá obrigatoriamente informar para o beneficiário para que ele tenha ciência das implicações que tem com o cancelamento do seu plano. Subseção 2. Da entrega de comprovante de recebimento da solicitação de cancelamento do contrato individual familiar. Artigo 6º. A operadora deverá fornecer ao beneficiário comprovante de recebimento de sua solicitação de cancelamento do contrato individual familiar. Parágrafo 1º. As solicitações realizadas de forma presencial serão comprovadas pela entrega imediata do respectivo comprovante, né? Então, quero cancelar, vai lá, vai operacionalizar e vai entregar já o comprovante de cancelamento. Parágrafo 2º. As solicitações realizadas por meio de contato telefônico serão comprovadas pelo fornecimento imediato de protocolo de atendimento ao beneficiário, porque provavelmente a pessoa que recepcionou lá o pedido não deverá executar esse cancelamento, né? Então, o que ela vai fazer? Vai dar o protocolo informando que recebeu naquela data este pedido. Parágrafo 3º. As solicitações realizadas por meio de acesso à página da operadora na internet serão comprovadas pela emissão de resposta automática de protocolo ao beneficiário. Então, aqui também ele precisa ter uma comprovação de que ele fez esse pedido lá na página. Mais recentemente, também aplicativo de celular, ele iria aqui nessa mesma temática de uma solicitação eletrônica, por um canal eletrônico da operadora. Seção 2. Da solicitação de exclusão de beneficiários de contrato coletivo empresarial. Então, ali é a seção 1, exclusivamente individual familiar. Agora a gente vem para o coletivo empresarial. Subseção 1. Do envio de solicitação de exclusão de beneficiários de contrato coletivo empresarial. Então, lembrando, a gente falou sobre a Resolução Normativa 557, lá falava das 3 formas de contratação, vou deixar o link aqui. Uma delas é o coletivo empresarial, aquele por intermédio de empresas, que a empresa contrata o plano para os seus sócios, funcionários e seus dependentes legais. Artigo 7º. O beneficiário titular poderá solicitar à pessoa jurídica contratante, por qualquer meio, a sua exclusão ou de dependente do contrato de plano de saúde coletivo empresarial. Então, neste caso, o que a gente percebe? Que no coletivo empresarial, o canal não é a operadora, o canal prioritário é a pessoa jurídica que mantém o contrato. Via de regra, vai buscar o RH, vai buscar financeiro, vai buscar departamento pessoal, a área que internamente gere o contrato de plano de saúde. Parágrafo 1º. A pessoa jurídica contratante deverá cientificar a operadora em até 30 dias que, a partir de então, ficará responsável pela adoção das providências cabíveis ao processamento da exclusão. Então, é importante. Entregou na pessoa jurídica contratante. Esta precisa, obviamente, enviar para a operadora para que seja executado, porque se ficar na pessoa jurídica, não vai. A partir do momento que chegou na operadora,
ela faz a exclusão imediata. Então, parágrafo 2º. Expirado o prazo disposto no artigo 1º, no parágrafo 1º, que seriam os 30 dias, sem que a pessoa jurídica tenha providenciado a comunicação de exclusão ao beneficiário ou operadora, o beneficiário titular poderá solicitar a sua exclusão diretamente. Então, aí sim, ela pode não ir para a empresa e ir diretamente na operadora, mas vai precisar comprovar que fez a solicitação, que já passaram os 30 dias. Parte dessa troca de informações com o RH, às vezes ocorre de forma verbal. Chega até lá, ó, faz a minha exclusão, faz a exclusão do meu dependente. Então, fica difícil comprovar. Agora, se mandou um e-mail, mandou um WhatsApp fazendo pedido, aí tem uma comprovação para poder ir diretamente na operadora. Parágrafo 3º. A exclusão tem efeito imediato a partir da data de ciência pela operadora. Então, a regra é a mesma. Teve ciência, seja pela empresa ou pelo beneficiário, vai ter a exclusão a partir do momento da ciência. Artigo 8º. Caberá à operadora prestar ao beneficiário as informações previstas no artigo 15º dessa resolução, no mesmo formato que aparece ali na questão do individual familiar. Subseção 2. Da entrega de comprovante de recebimento da solicitação de exclusão do beneficiário do contrato coletivo empresarial. Artigo 9º. Caberá à operadora fornecer ao titular solicitante o comprovante de recebimento da solicitação de exclusão de beneficiário de contrato coletivo empresarial. Artigo 10º. A entrega do comprovante de recebimento da solicitação ao beneficiário não exime a operadora de apresentar todas as questões que estão vinculadas lá ao artigo 15º. Então aqui, quando a gente fala em comprovante, ele solicitou o RH vai solicitar. Este comprovante de exclusão pode vir diretamente ao RH, não necessariamente vai direto ao beneficiário, né? Claro que hoje, com os dados do beneficiário disponíveis lá, a comunicação daquele artigo 15º, ele prioritariamente tem que ir no contato diretamente do beneficiário, mas não dá nem para saber como o cadastro vai estar. Vai ir no e-mail, no telefone, que estiver no cadastro. Seção 3, da solicitação de exclusão do beneficiário de contrato coletivo por adesão. Então, fechamos a seção 2, que era coletivo empresarial, agora coletivo por adesão. Subseção 1, dos meios de solicitação de exclusão do beneficiário do contrato coletivo por adesão. Então, aqui ele já muda bem em relação aos dois casos anteriores. Então, artigo 11º. O beneficiário titular poderá solicitar a sua exclusão ou de beneficiário dependente do contrato coletivo por adesão. 1. A pessoa jurídica contratante do plano privado de assistência à saúde. Então, a gente viu lá na resolução normativa 557 que a pessoa jurídica contratante para coletivo por adesão pode ser sindicato, uma associação, um conselho de classe, uma cooperativa, grêmio estudantil. Tem várias entidades lá que são elegíveis para contratar pela resolução normativa 557. E uma das responsabilidades dela é acolher pedido de exclusão. Na prática, via de regra, isso não acontece. Chegou lá, eles vão indicar, ó, vai na administradora, vai na operadora, mas por legislação, sim, essas entidades têm a responsabilidade de acolher esse pedido de exclusão. 2. A administradora de benefício, quando figurar no contrato firmado entre a pessoa jurídica contratante e a operadora. A gente viu também na resolução normativa 557 que tem alguns contratos coletivos por adesão, que tem a pessoa jurídica contratante, sindicato, associação, conselho de classe e a operadora, não tem a figura da administradora. Então, em havendo a figura da administradora, o cancelamento pode ocorrer lá também. E 3, a operadora de plano privado de assistência à saúde. Então, parágrafo 1º. As solicitações de exclusão recebida pela pessoa jurídica contratante e pela administradora de benefícios mencionadas, respectivamente, no inciso 1 e 2 desse artigo, serão encaminhadas à operadora para adoção das providências cabíveis. Então, quem faz, de fato, a exclusão? A operadora. Ok, os dois recebem, acolhem, tem uma questão de diferença de quem recebe quando começa a valer, mas já vou mostrar para vocês na sequência, encaminha para a operadora. Parágrafo 2º. As solicitações de exclusão formuladas perante a pessoa jurídica contratante, mencionadas no inciso 1 desse artigo, têm efeito imediato a partir da data de sua ciência pela operadora. Então, a pessoa jurídica tem a obrigação de receber? Tem. Começa a contar a partir daquele momento? Não. Ela tem que encaminhar para a operadora e começar a valer a partir do recebimento na operadora.
Então, por isso que o pior canal, pior não, o menos efetivo para solicitar a exclusão é a pessoa jurídica contratante. Porque não é do métier dela essa movimentação do plano de saúde. Administrador e operadora sim. Então são canais mais seguros para solicitar exclusão, para evitar qualquer problema, qualquer contratempo. 3. Nas solicitações recebidas pela administradora de benefício e pela operadora, mencionadas respectivamente nos incisos 2 e 3 desse artigo, o beneficiário poderá utilizar de qualquer uma das formas previstas no artigo 4º dessa resolução normativa, e a exclusão pleiteada terá efeito imediato. Então, o que difere? Na pessoa jurídica contratante, só vale quando ela entregar na operadora, e não aquela questão de ter 3 canais de comunicação, presencial, por telefone e por eletrônico, não está vinculado aqui à pessoa jurídica contratante, mas está vinculado à administradora e à operadora, que precisam manter esses 3 canais, e vale o pedido de exclusão a partir do recebimento nesses canais. Parágrafo 4º. Em complemento às formas descritas no parágrafo 3º desse artigo, a administradora de benefício deverá disponibilizar em seu sítio na internet a possibilidade de que o beneficiário efetue a solicitação da exclusão. 12º. O beneficiário deverá ser informado do disposto no artigo 15º dessa resolução normativa. Então, você viu que nas 3 formas o 15º apareceu, então depois a gente vai dar uma olhada no 15º. Subseção 2. Da entrega de comprovante de recebimento da solicitação de exclusão do beneficiário do plano coletivo por adesão. 13º. A administradora de benefício ou a operadora destinária do pedido de exclusão deverá fornecer ao beneficiário comprovante de recebimento da solicitação de exclusão do contrato coletivo por adesão. Parágrafo único. Nas solicitações de exclusão recebidas pela pessoa jurídica contratante, a operadora encaminhará o comprovante ao beneficiário com as informações dispostas no artigo 15º dessa resolução normativa. Então aqui, a princípio, ele não menciona nem a obrigação da pessoa jurídica de entregar alguma comprovação. Ela vai pegar e mandar para a operadora, e a operadora sim é que vai precisar comprovar isso. 14º. A entrega do comprovante de recebimento da solicitação não exime o operador ou administrador de benefícios do dever de prestar as informações previstas no artigo 15º. Então, aqui foram seções que eram específicas de cada um das formas. Aqui, a partir dessa seção 4, são disposições comuns, que valem para as 3 formas. Então, a subseção 1 diz do fornecimento de informações ao beneficiário sobre as consequências do cancelamento da exclusão do contrato de plano de saúde. E aqui já vem o famigerado artigo 15º. Qual é a ideia dessa seção e desse artigo? Que a pessoa, ao fazer a exclusão do plano, esteja plenamente ciente de tudo que vai acontecer a partir dali. Quais são as implicações desse cancelamento? O que ele deixa de ter de direito, o que ele tem de obrigação a partir dali, o que ele perde. Então esse aqui é um ponto bem importante que precisa ser observado. Artigo 15º. Recebida pela operadora ou administradora de benefícios, a solicitação de cancelamento do contrato de plano de saúde individual, familiar ou da exclusão de beneficiários em plano coletivo, empresarial ou coletivo por adesão, a operadora ou administradora de benefícios, destinária do pedido, deverá prestar de forma clara e precisa, no mínimo, as seguintes informações. Então, aqui ele já determina qual é o mínimo que precisa estar nessa comunicação. 1. Eventual ingresso em plano de saúde poderá importar, no cumprimento de novos períodos de carência observado o disposto do artigo 12º da Lei 9656, na perda do direito à portabilidade de carência, caso não tenha sido este o motivo do pedido, nos termos previstos na Resolução Normativa 438, no preenchimento de nova declaração de saúde, aí tendo a questão de doenças ou lesões pré-existentes, estará sujeito a CPT, normal, como a gente já viu aqui. Na perda imediata do direito de remissão, quando houver devendo o beneficiário arcar com o pagamento de um novo contrato de plano de saúde que venha a contratar. Então, remissão, ele pode estar no contrato e ao cancelar ele perde esse direito. Então, a questão de remissão, a gente também teve um vídeo que falou rapidamente sobre isso, que é um tema bem curto, vou deixar o link aqui.
2. Efeito imediato e caráter irrevogável da solicitação de cancelamento do contrato ou exclusão de beneficiário a partir da ciência da operadora ou administradora do benefício. Então, o cliente solicitou, voltou lá e disse: não, eu não quero cancelar, foi cancelado, mas eu não quero. Pela legislação, efeito imediato e caráter irrevogável. A operadora administradora não precisam reverter. Ela pode reverter se ela tiver condição de fazê-lo e decidir fazer, pode. Mas a legislação diz o contrário, que ela não tem esta obrigação. Elas, né? Tanto a operadora quanto a administradora. 3. As contraprestações pecuniárias vencidas e ou eventuais coparticipações devidas nos planos pré-pagamento ou em pós-pagamento, pela utilização de serviços realizados antes da solicitação de cancelamento ou exclusão do plano, são de responsabilidade do beneficiário. Então, aqui que é importante, das utilizações anteriores a essa data. Então, como na saúde ele tem uma cauda, né, às vezes essa cauda é bem longa, a gente brinca que é como se fosse o véu da noiva. Imagina a noiva saiu da igreja, mas o véu ainda está ali, ainda passa alguns minutinhos, ele até que suma da porta no chão da igreja. Com o plano de saúde é muito similar. A pessoa foi no médico, foi no laboratório, foi no hospital, fez o procedimento. Ele já fez o procedimento. A data do procedimento é anterior ao pedido de cancelamento. Porém, leva tempo para auditar aquilo, ter contestação ou não, pode ter glosa, tem a discussão, fatura, a operadora paga e depois vai cobrar a coparticipação ou o valor do beneficiário. Então é como se fosse a cauda que ainda tem que passar pela porta mesmo o beneficiário já tendo passado. Então isso é importante, por isso que tem essa menção aqui. Cláusula quarta. As despesas decorrentes de eventuais utilizações dos serviços pelo beneficiário após a data de solicitação de cancelamento ou exclusão do plano de saúde, inclusive nos casos de urgência e emergência, correram por sua conta. Então, cancelou, tá com o cartãozinho na mão e resolveu, passou mal, eu vou no pronto-socorro, porque eu sei que eles não vão pedir autorização, é só uma regra que eles lançam no sistema e já te atendem. Ok, a cobrança vai sair por sua conta. Claro que hoje, pela informatização, a pessoa vai chegar lá, eles vão lançar lá, vão ver se está ativo, se está em carência, se não está. Então, esse tipo de conferência vai ser feito. Mas mesmo que não fosse feito nada nesse sentido, ou em alguns casos que não seja feito nesse sentido, todas as despesas a partir dessa utilização são de responsabilidade do beneficiário e vão ser cobradas dele porque o plano já está cancelado. 5. A exclusão do beneficiário titular do contrato individual familiar não extingue o contrato, sendo assegurados os dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais com a assunção das obrigações decorrentes. Então, o titular ele não quer cancelar o contrato, ele quer fazer a sua exclusão. Pode, nessa mesma regra. Alguém do contrato vai assumir a titularidade e o resto do grupo familiar vai ficar. Não, quero cancelar o contrato como um todo. Todo mundo sai do contrato. A exclusão do beneficiário titular do contrato coletivo empresarial ou por adesão observará os dispostos contratuais quanto à exclusão ou não dos dependentes, conforme o disposto na resolução normativa. Aqui está 195, mas é a 557. Também temos um vídeo, vou deixar o link aqui. O que eu entendo sobre isso? Saiu o titular, que era quem tinha vínculo com a empresa ou com a entidade, todos os dependentes saem junto, eles não podem permanecer. Salvo se um dos dependentes também é da mesma categoria ou também é funcionário e ele passa a ser titular. Aí, ok. Agora, caso contrário, são contratos coletivos que estão vinculados à elegibilidade do titular. 16º. As informações que trata o caput do artigo 15º devem 1. Ser disponibilizadas pelo atendente da operadora ou administrador de benefícios no momento da solicitação realizada de modo presencial ou através dos canais dessa entidade previsto na resolução normativa. Aqui está como 395, não é 395, é a 623. Também tem aqui um vídeo, vou deixar o link. Claro que agora o que a ANS tem feito? Tem deixado a resolução normativa antiga nas resoluções, para não ter que todo mundo estar adaptando, e tem botado sempre essa menção, ou norma que vier a sucedê-la. 2. Constar do comprovante de recebimento da solicitação de cancelamento do contrato ou exclusão de beneficiário a ser fornecido pela operadora ou administradora de benefício nos demais casos.
Artigo 17º. As informações de que trata o artigo 15º dessa resolução serão divulgadas pela ANS em seu sítio institucional na internet e deverão ser disponibilizadas pela operadora administradora de benefício nos respectivos sítios da internet em casos específicos, em campo específico que permita a fácil visualização dos beneficiários. Subseção 2. Da entrega do comprovante de cancelamento do contrato de plano de saúde individual familiar ou exclusão de beneficiários dos demais contratos que são coletivos. Artigo 18º. A partir do fornecimento do comprovante de recebimento de solicitação de cancelamento ou exclusão, o operador ou administrador de benefício deverá encaminhar, no prazo de 10 dias úteis, o comprovante do efetivo cancelamento do contrato ou desligamento do beneficiário por qualquer meio que assegure sua ciência. Ok, então, no momento da solicitação, entrega protocolo. E com aquelas informações do artigo 15º. Finalizou, tem até 10 dias para finalizar, finalizou, tem que mandar, está aqui, realmente está cancelado. Artigo 19º. O comprovante do efetivo cancelamento do contrato ou exclusão do beneficiário de plano de saúde individual familiar ou da exclusão do beneficiário de contrato coletivo empresarial ou por adesão, deverá informar as eventuais cobranças de serviços pela operadora ou administrador de benefício, que já está lá a informação, ó, tem coparticipação, será cobrado, se você fez utilização num plano pós-pagamento, será utilizado, aquela questão da cauda que eu falei ali para vocês. Antes de ir para as disposições finais, gostaria de mostrar uma coisa que me veio à mente agora, que é aquela questão do artigo 15º. Então, aqui tem as informações do artigo 15º que a gente viu, e vamos imaginar que a pessoa vai ficar sem plano. Então, ela faz o cancelamento e recebe essas informações, que não vai poder fazer portabilidade, que não vai poder fazer, não tem mais direito à remissão, que ele perde todas as carências, contratar novamente vai precisar CPT, bababá, bababá, bababá. Só que, o que ocorre com frequência? Vamos imaginar, a pessoa fez a portabilidade de carência na operadora A e está indo cancelar na operadora B, fazer a sua exclusão. Ou cancelar o contrato contrato individual familiar ou fazer a exclusão nos coletivos. Ao fazer essa exclusão ou cancelamento, ele vai receber exatamente essas mesmas informações. Então, independente para onde esse beneficiário irá, se ele vai ter plano ou não vai ter plano, se fez portabilidade ou não fez portabilidade, as informações são as mesmas. E geralmente gera confusão, porque aqui diz que, por exemplo, ele perde as carências, ele vai ter que cumprir a questão para doença ou lesão pré-existente, então bate um apavoro. Só que se ler com mais atenção esse item 2 aqui, ele diz o seguinte: na perda do direito à portabilidade de carência, caso não tenha sido este o motivo do pedido nos termos previstos na Resolução Normativa 438. Então, não é portabilidade, não fiz portabilidade, posso perder as carências. Agora, se o motivo do pedido aqui de cancelamento já é portabilidade, tá tudo tranquilo. Só que é uma leitura que às vezes não faz. O cliente, ao ler que ele pode perder as carências, já dá um problema. Então, aqui já é um ponto que dá para mandar para o cliente fazer esse recorte, mostrando para ele que se fez portabilidade está seguro, não tem problema nenhum, está assegurado na própria legislação. Então, das disposições finais, artigo 20º. O pedido de cancelamento dos contratos individuais ou familiares não exime o beneficiário do pagamento de multa rescisória quando prevista em contrato, se a solicitação ocorrer antes da vigência mínima de 12 meses, observada a data de assinatura da proposta de adesão. Então, aqui no plano pessoa física ou individual familiar, via de regra ele tem 12 meses, você contrata por 12 meses. Né? Então, se sair antes, você pode cancelar antes? Pode, a legislação permite, mas a multa rescisória será cobrada. Claro que tem algumas operadoras que aceitam a saída do plano pessoa física para ir para outra modalidade na mesma operadora. E aí eles retiram a cobrança dessa multa. Porque essa multa é para evitar que a pessoa faça uso do plano e depois vá para uma outra operadora sem ter cumprido o prazo mínimo contratual de 12 meses. Artigo 21º. A rescisão do contrato ou a exclusão do beneficiário independe do adimplêmento contratual. Então, isso aqui é importante. A pessoa chegou lá e está inadimplente. Ela não precisa pagar toda a sua dívida para depois cancelar, até porque pode ficar uma bola de neve, né? A gente vê muito isso, por exemplo, no cartão de crédito.
parte dos clientes conseguem sanar as suas dívidas a partir do momento que cancela o cartão de crédito, que senão continua a utilização e continua a crescer o bolo. Então, estar inadimplente não significa que ele não poderá cancelar. Ele pode, e o que vai ficar lá de passivo vai ser negociado depois com a operadora. Artigo 22º. As solicitações de exclusão de beneficiário de plano privado de assistência à saúde disponibilizados pelas entidades de autogestão, que se enquadram no inciso 1 do artigo 2º da Resolução Normativa 137, que mudou agora também recentemente, de 2006, que dispõe sobre a entidade de autogestão no âmbito do sistema de saúde suplementar, ou norma que vier sucedê-la, foi alterada agora, deverão seguir o disposto na seção 1 do capítulo 2 dessa resolução normativa, que é equivalente ao coletivo empresarial. Para quem que eu solicito a minha exclusão? Para o RH da empresa, né? Então aqui ele referencia no mesmo formato que lá está. 23º. As operadoras de plano privado de assistência à saúde ou as administradoras de benefícios poderão efetuar a exclusão de beneficiários em plano de saúde coletivo, conforme solicitado pelo beneficiário, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, quando a solicitação, na forma disposta nos artigos 7º, parágrafo 2º, 11º, no inciso 2 e 3. Então aqui, ó, disposto no parágrafo 7º, no artigo 7º, parágrafo 2º. É aquele que, se eu for solicitar para a pessoa jurídica contratante e passou 30 dias, eu posso ir diretamente à operadora. E aqui no artigo 11º, inciso 2 e 3, é que eu não, no coletivo por adesão, eu não preciso ir na pessoa jurídica contratante. Eu posso ir no inciso 2, que é administradora, ou no inciso 3, que é a própria operadora. Artigo 24º. As disposições que tratam o artigo 4º dessa resolução normativa não afastam a necessidade de observância pela operadora do disposto no Decreto 11.034 de 2022, que regulamenta a Lei 8.078 de 1990, fixando normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SAC. Então, a gente também viu na Resolução Normativa 623, que trata sobre a solicitação dos beneficiários, já deixei o link aqui um pouco antes nesse vídeo, que ele também aponta para este. A 623 é como se ele fosse essa resolução específica para a área da saúde, mas tem algumas coisas que essa resolução, por ser geral para todos os serviços de atendimento ao consumidor, pode sobrepor. Então, ele sempre aponta para essa resolução normativa. Artigo 25, fica revogada a resolução normativa 412, de 2016, que era anterior a essa, e essa resolução normativa entra em vigor em 1º de fevereiro de 2023. Então, além da resolução normativa completa aqui, também tem a cartilha da ANS que fala especificamente sobre isso. Ela é uma leitura, uma parte visual mais interessante dessa resolução normativa. Então, o que ele traz? Traz a diferença dos tipos, individual, familiar, coletivo por adesão e coletivo empresarial. Ele traz aqui o tipo de contrato e as formas de solicitação, que a gente viu ali. Aqui ele traz em forma de estrutura de tópico, não menciona o artigo 15º aqui, mas é a leitura do 15º. Aqui, ó, importante, você pode pedir o cancelamento ou exclusão do contrato coletivo por adesão, ainda que não esteja em dia com o pagamento de mensalidade ou coparticipação. Lá eles falam em adimplente, aqui eles abrem um pouquinho só, mensalidade e coparticipação, né, porque a adimplência é o pagamento em dia de todas as suas obrigações, seja mensalidade ou coparticipação. Está implícito, mas aqui, como é uma cartilha, ele abre um pouquinho mais. Aqui nesse quadrinho ele traz os tipos de contrato e as comprovações da solicitação. Aqui um pouquinho do que deve conter data e hora para comprovar quando você solicitou. E embaixo aqui tem os canais da Agência Nacional de Saúde Suplementar, como é padrão em todas as cartilhas. Inclusive, já tinha deixado em outro vídeo o link para a área que tem todas as cartilhas da ANS. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, especificamente sobre a Resolução Normativa 561. Então, a gente vê que tem várias resoluções normativas que a gente vai somando e uma vai fazendo referência à outra e vai puxando, né? De tal forma que
vendo todas, a gente acaba tendo essa visão geral. Aqui puxou muito da Resolução Normativa 557, da 623, são todas resoluções que a gente já fez o vídeo aqui anteriormente. Então espero que tenha gostado e desejo vê-lo aqui nos próximos vídeos. Não esqueça, para finalizar, se estiver nos acompanhando aqui YouTube, Spotify, não deixa lá de se cadastrar, deixar o seu like, deixar também os comentários, isso nos ajuda bastante por aqui, tá bom? Um abraço!